Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Minhas convidadas de hoje é a delegada Michele Rocha e a soldada da Polícia Militar, Naeli Cristina Oliveira. Doutora Michele, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada, João. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço aí para a gente falar um pouquinho sobre o Maio Laranja. Naeli, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de tratar um tema tão importante. Naeli e doutora Michele, nesse mês de maio, vocês estão desenvolvendo aí inúmeras ações em conjunto com a Polícia Militar, com conselhos, com prefeituras, com entidades. Qual a importância de se falar, hoje se fala, tem maio amarelo, maio laranja, maio vermelho, são inúmeros temas que envolvem o maio. Eu acho que até falei maio laranja, amarelo, que a Naeli já fez ação de conscientização do trânsito, mas o assunto de hoje é o maio laranja. Dia 18 foi celebrado uma data importante, que é em relação a abuso de crianças e adolescentes. E é um problema que a gente enfrenta e tem que ser falado, né, doutora? Sim, João. O Maio Laranja, ele diz respeito ao mês nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Isso não significa que nós temos que falar desse assunto e tratar desse assunto apenas no mês de maio, mas significa que é um mês de maior visibilidade que nós damos ao tema, né? É quando nós aproveitamos para conscientizar toda a sociedade e informar, que é o mais importante, né? Porque por ser um tema muito espinhoso, as pessoas não costumam falar muito, existe um tabu, na verdade, né, na nossa sociedade a respeito desse tema. Então o que nós temos feito aqui em Andradas, como tem se feito em grande parte do país, é tentar dar visibilidade a esse tema, levar esse tema às escolas, tornar isso uma discussão, uma reflexão entre as famílias e entre toda a sociedade. Isso que é muito importante. Naeli, vocês estão desenvolvendo aí encontros em igrejas, escolas, para levar esses assuntos para a comunidade e também para as crianças, né? Claro. Este mês, como a doutora Michele diz, os nossos olhos estão inteiramente voltados. Mas os 365 dias do ano devem ser para observar nossas crianças e informá-las sobre a possibilidade de conhecer o seu corpo, sobre a possibilidade de um acolhimento dos pais. Por quê? Porque informar é importante. Informar é o método de maior prevenção para que alcançamos essas crianças e adolescentes. É um tabu, sim. É um paradigma, sim, na nossa sociedade, mas ele deve ser quebrado. Os nossos dados, infelizmente, são alarmantes. 64% desses tipos de crimes são cometidos no ambiente familiar, ou seja, por parentes dessas vítimas. Então, infelizmente, o perigo está dentro das nossas casas. E é um tipo de crime que ele não tem classe social, ele não tem raça, ele não tem cor, ele não tem idade. É importante que os pais, avós, primos, tios, nós como sociedade e Estado estejamos sempre atentos à mudança de comportamento dessas crianças ou adolescentes. A criança, ela fala não somente através de palavras, ela fala através do silêncio também. Alterações no comportamento como agressividade, depressão, alteração no sono, no apetite dessa criança ou desse adolescente deve ser um alerta para esses pais, que podem procurar ajuda para tratar do assunto. A Naeli falou de 65% dos casos, doutora, acontecem no ambiente familiar. Andradas acontece isso, né? Já existem registros. Muitas vezes não são divulgados, não são entrados em detalhe, porque por ser crianças, isso ocorre em segredo de justiça. Preserva-se. Mas muitas vezes as pessoas, isso não acontece na minha cidade, isso não acontece na minha casa, é uma coisa que tem que ser trabalhado aqui em Andradas, infelizmente isso acontece também, né? João, esse é o grande problema, né? Porque a Naeli citou que 64% são pessoas da família, mas além disso, 24% são pessoas conhecidas das crianças. Então sobrou aí um índice muito pequeno de abusos que são cometidos por pessoas desconhecidas das crianças. Então, o perigo realmente está dentro de casa ou no círculo familiar. Às vezes não é o familiar exatamente,
mas é alguém próximo, alguém que tem o aval da família para estar próximo àquela criança. Então, isso é muito importante. É importante que as pessoas entendam e compreendam isso, porque existe também um preconceito quando a gente fala do tema, né? As pessoas enxergam isso, leem uma notícia no jornal, na TV, veem na TV e até se compadecem, mas acreditam que aquilo está tão longe da realidade delas próprias, acreditam que aquilo ali só acontece muito longe, só acontece em periferia, e isso não é verdade. Isso não é verdade. O abuso sexual contra criança e adolescente acontece em todas as classes sociais, acontece em todos os locais. Isso é muito importante que se diga. Em 2023, nós tivemos um aumento de 23% no número de denúncias relativas a abuso sexual no estado de Minas Gerais. E eu sou muito questionada por que os casos estão aumentando. E, na verdade, não há um aumento necessariamente dos casos. Os casos sempre existiram. Há um aumento, o que tem acontecido é um aumento do número de denúncias. E isso a gente acredita, em grande parte, à informação que as crianças estão tendo, que as famílias estão tendo e que toda a sociedade está tendo. Essa é a importância da gente dar luz a esse tema. Eu elogio a sua iniciativa, a iniciativa da TV Andradas, de dar luz a esse tema e descortinar esse problema, que não pode mais ficar escondido, que as pessoas não podem mais sentir receio, medo ou vergonha de falar sobre isso. Doutora, falou medo, vergonha, é um problema que acontece, mas os pais, quando tem medo, Flora, isso está acontecendo com o meu filho, como que o pai, a família, observa isso, o pai, a mãe, tem algum comportamento que muda? O que deve observar de comportamento na criança? Olha, João, além de observar comportamento, são dois eixos que precisam ser observados nesse cuidado integral às crianças, né? A primeira coisa é ensinar. A criança precisa ser ensinada desde cedo, que o corpo dela é o corpo dela e a ela pertence. Então ela não pode ser obrigada a aceitar algum toque, seja em qualquer parte do corpo, que a deixe constrangida, que a deixe com medo, que ela não goste. Então, a família precisa aprender a ensinar a criança, né? A falar exatamente, ensinar o nome correto das partes do corpo para a criança, ensinar sobre privacidade, sobre o espaço da criança, sobre o respeito ao espaço do outro. Isso é essencial. Uma criança bem informada, ela deixa de ser vítima, né? Ou diminui muito a probabilidade dela ser uma vítima de violência sexual. Quando ela conhece o seu corpo e quando ela entende, ela é ensinada que o corpo é dela e que ela não precisa deixar ninguém fazer nada que ela não queira com o corpo dela, a reação dela a um possível toque indesejado, a uma aproximação indesejada, ela vai ser outra. E a segunda coisa é a observação por parte da família, por parte da escola, é a observação de comportamento, como bem citou a Nayeli aí, né? O comportamento de uma criança abusada, ele muda completamente, né? As crianças ficam mais retraídas, ou acontece da criança passar a se interessar mais por assuntos relacionados à sexualidade. Então, esse observar, esse olhar atento da família, da escola e de toda a sociedade sobre a criança e o adolescente pode, muitas vezes, evitar que o abuso aconteça ou pode retirar a criança daquela situação. Então, isso é muito importante. Para você ter uma ideia como esse assunto é preocupante, acho que a Nelly comentou antes de a gente começar, que eu acho que 33% da população tem alguma relação com isso, não é? Sim, segundo os dados, 33% da população brasileira já sofreu algum tipo de abuso sexual na adolescência ou quando era criança. E é importante nós também trazermos para esses pais a ideia da aproximação do teu filho. Porque para acolher, realmente, é importante ensinar, sim, mas é importante trazer esse acolhimento. Meu filho, se aconteceu, nós estamos aqui para te ajudar. Sejam os pais, para as crianças ter conscientização dessa rede de apoio. Sejam os pais, seja uma professora na escola que eles têm mais intimidade, ou até mesmo um colega que vai ter a facilidade de levar o conhecimento para um adulto que vai tomar as providências. E outro ponto muito importante é da culpabilização da vítima.
a culpabilização da vítima jamais pode ocorrer nesses casos desses crimes, porque é um desvio da responsabilização do autor e uma perpetuação dessas barbáries que acontecem na nossa sociedade, que devem ser combatidas por todos nós. Hoje a gente enfrenta também uma outra realidade, que é o mundo virtual. Doutora, como vocês estão orientando nessa campanha esse ano as crianças, os familiares, os lugares que vocês estão visitando, vocês estiveram aí em outros municípios, em escolas, como está sendo esse trabalho? João, eu costumo dizer que o mundo virtual hoje é o antigo não fale com estranhos, né? Quando nós éramos crianças, nós ouvíamos essa recomendação, né, da nossa família. Não se falava sobre não deixe tocarem no seu corpo, essa conversa não existia nos nossos lares, né? A recomendação básica era não falem com estranhos. Hoje a gente não tem mais esse foco central porque a gente já tem dados que indicam que o problema todo, a maior parte dele, como eu disse, quase 90% dos casos, que as crianças são vítimas de abuso sexual, isso ocorre dentro de casa. Mas o estranho hoje também está entrando na nossa casa. E ele está entrando através do tablet, através do computador, através do celular, e muitas vezes as famílias não estão se dando conta disso, né? Oferecem esses equipamentos às crianças sem nenhum tipo de monitoramento, né? O que a gente quer dizer é que não adianta a gente tentar lutar contra isso. A tecnologia é uma coisa que está aí e cada vez mais presente nas nossas vidas, presente na vida dos nossos filhos. O que nós precisamos é aprender a conviver com a tecnologia de uma forma segura, principalmente para as nossas crianças. Então, o que eu costumo dizer? Criança não pode ter segredo. Criança não tem segredo, criança não tem amigo virtual, criança não tem rede social desvigiada, não é? Criança não pode entrar num jogo online e criar amigos e ficar jogando com amigos que a família, que os pais não sabem quem são. Então nós temos a cartilha aí que você está folheando, que foi um material que a gente criou para poder orientar. Ela é feita em linguagem simples, tá? Totalmente acessível, direta, objetiva. Que ela foi feita para a gente dialogar e causar essa reflexão nas famílias, desses perigos, tanto do mundo real quanto do mundo virtual. Então nós trazemos as dicas, né? São ferramentas também, existem ferramentas de controle parental. Quem não souber, não tiver familiaridade com isso, procure alguém que tenha, para que isso seja instalado, esses aplicativos, né, sejam instalados nos equipamentos que as crianças usam. Isso é de extrema importância, porque as crianças estão no quarto, fechadas, e nós estamos muitas vezes achando que estão em segurança, né, mas estão expostas aí a um mundo virtual que nós sequer temos ideia. Hoje as famílias podem procurar aí o Conselho Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar, CRAS, CREAS, tem o Disque 100 também, Sim. Que é mantido todo o sigilo, como também dos outros órgãos, Sim. Ou seja, tem que denunciar, tem que fazer a sua parte e, claro, também todo o apoio quando, infelizmente, acontecer isso, né? Sim, a mera suspeita, né? A mera suspeita já é caso para se acionar, seja o Conselho Tutelar, seja a Polícia Civil, a Polícia Militar, ou como você mesmo disse aí, o Disque 100. Importante a gente também falar que nós temos os serviços de saúde, né? E o serviço social do município também, que é uma porta de entrada para esses casos, que é onde as pessoas muitas vezes procuram ali no seu desespero, no seu medo, na sua angústia, né? E também são portas de entrada para essas denúncias. O importante é que a mera suspeita é preciso ser verificada. Uma mera suspeita é preciso ser verificada. Não precisa ter certeza, o seu nome não vai aparecer, mas uma suspeita merece ser verificada, porque criança nenhuma merece passar por isso. E essa é a mascote? Essa é a mascote do nosso projeto, do qual eu sou colaboradora, né, que é o Eu Me Protejo. E ela é uma menininha que ela está fazendo o sinal do pare, né? Que, pensando na educação mesmo, né? Na educação para a prevenção da violência sexual. A mascote ela foi às escolas, a todas as escolas do ano passado, né? Na campanha que nós fizemos. Ela tem andado por aí, ela já tem se multiplicado, várias pessoas já têm, existem escolas inclusive que têm sua própria mascote, porque é isso, né? É um trabalho de educação continuado para a prevenção da violência sexual. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Chegamos ao final de mais uma edição da Sessão TV Atento. As convidadas de hoje é a delegada Michele Rocha e a soldada Naeli Cristina Oliveira.